Hoje, apesar da pandemia, temos vidas a batizar pela graça de Deus. Amém? Então, eu quero falar especialmente com esses irmãos que vão se batizar, mas é uma palavra que também é dirigida a você. Abra primeiramente a sua Bíblia na primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, versículos 1 e 2. 1 Coríntios 10, versos 1 e 2 diz assim: Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem e todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. O que o apóstolo Paulo está nos falando aqui é a respeito do povo de Israel, que saiu do Egito rumo à terra prometida, a terra de Canaã, e então, ao sair do Egito, uma nuvem esteve presente ali sobre o povo, e esta nuvem simboliza o Espírito Santo. E Paulo está dizendo que a travessia do Mar Vermelho era um símbolo do batismo nas águas que nós temos hoje na igreja. E a nuvem, estar sob a nuvem, é o batismo com o Espírito Santo. Então ali, o fato daquela nuvem estar sobre o povo de Israel e deles atravessarem o Mar Vermelho, significa um símbolo, uma prefiguração do batismo nas águas e do batismo com o Espírito Santo. Então, vamos verificar o que se deu ali, por ocasião do batismo nas águas, para que você que vai se batizar possa perceber o que está acontecendo com você neste preciso instante, coisas que você não vê. Abra sua Bíblia, então, no livro do Êxodo, no capítulo 14. Vamos lá para o momento da travessia do Mar Vermelho. Êxodo, capítulo 14, do versículo 15 em diante. Observe bem o texto. Disse o Senhor a Moisés: Por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. E tu, levanta o teu bordão, estende a mão sobre o mar e divide-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. O que estava acontecendo é que eles vinham fugindo do Egito. Faraó, que os tinha liberado, depois se arrependeu de tê-los liberado, juntou os seus guerreiros, os seus soldados, e após juntá-los, veio contra Israel, ou para matá-los, ou para levá-los de volta, porque Faraó percebeu que sem aqueles escravos, o Egito estaria arruinado. Além do que percebeu que quando eles saíram, trouxeram todas as riquezas do Egito. E de fato, irmãos, desde aquela época até agora o Egito nunca mais foi o mesmo. Mas então, eles, cercados ali pelo inimigo e na frente o Mar Vermelho, Moisés clamou a Deus e Deus disse: Por que clamas a mim? Diz aos filhos de Israel que marchem. E tu levantas teu bordão, estende a mão sobre o mar e divide-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Eu quero que você saiba, meu irmão, você que vai se batizar, Faraó era um símbolo de Satanás. Os soldados são símbolos dos demônios. E assim como o Faraó e os soldados estavam atrás do povo do Egito, assim Satanás e os demônios estão correndo atrás de você. E o que vai fazer a separação entre você e Satanás e os demônios é o batismo nas águas. Assim como eles atravessaram o Mar Vermelho. Como eu disse, você não está enxergando, porque estas coisas não se dão no mundo físico. E muitas vezes eu tenho aqui repetido aos irmãos o que acontecia fisicamente com Israel, o povo de Deus,
do Antigo Testamento acontece com a igreja espiritualmente, povo de Deus do Novo Testamento. Fisicamente, então, ali vinha Faraó e seus guerreiros, espiritualmente. Agora vem Satanás e seus demônios tentando escravizar você, levar você de volta para o mundo, ou então destruir você completamente. Você não percebe, mas é isso que está acontecendo com você que vai se batizar. Versículo 17. Eis que endurecerei o coração dos egípcios para que vos sigam e entrem nele. Serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, nos seus carros e nos seus cavalarianos. Então você não precisa também temer, porque Deus está dizendo: o maligno não vai te tocar e eu vou me gloriar sobre eles através da sua vida, meu irmão. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em Faraó, nos seus carros e nos seus cavalarianos. Então o anjo de Deus, que ia diante do exército de Israel, anjo de Deus com A maiúscula é Jesus. Quando você vê no Velho Testamento falar em anjo do Senhor, o anjo de Deus, se for com anjo com A maiúscula é Jesus. Então o anjo de Deus que ia adiante do exército de Israel se retirou e passou para trás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás deles. E ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel, a nuvem era escuridade para os egípcios, e para Israel, esclarecia a noite, de maneira que em toda a noite este e aqueles não puderam aproximar-se. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor, por um forte vento oriental que soprou toda aquela noite, fez retirar-se o mar, que se tornou terra seca, e as águas foram divididas. Os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas lhe foram qual um muro à sua direita e à sua esquerda. É o que vai acontecer com você. Quando você entrar na água do batismo, as águas do batismo serão como um muro, uma à direita e outra à esquerda, e o maligno não poderá mais tocar em você. Os egípcios que os perseguiam entraram atrás deles, todos os cavalos de Faraó, os seus carros e os seus cavalarianos até o meio do mar. Na vigília da manhã, o Senhor, na coluna de fogo e de nuvem, viu o acampamento dos egípcios e alvorotou o acampamento dos egípcios, emperrou-lhes as rodas do carro e fê-los andar dificultosamente. Então disseram os egípcios: fujamos da presença de Israel, porque o Senhor peleja por eles contra os egípcios. Na hora que você atravessa, meu irmão, as águas do batismo, o Senhor peleja por você. Disse o Senhor a Moisés: estende a mão sobre o mar, para que as águas se voltem sobre os egípcios, sobre os seus carros e sobre os seus cavalarianos. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o mar, ao romper da manhã, retomou a sua força. Os egípcios, ao fugirem, foram de encontro a ele, e o Senhor derrubou os egípcios no meio do mar. E voltando às águas, cobriram os carros e os cavalarianos de todo o exército de Faraó, que os haviam seguido no mar, nem ainda um deles ficou. Mas os filhos de Israel caminhavam a pé enxuto pelo meio do mar, e as águas lhes eram quais muros à sua direita e à esquerda. Assim o Senhor livrou Israel naquele dia das mãos dos egípcios. Assim o Senhor vai te livrar neste dia das mãos do mundo, das mãos do que te perseguem, das mãos do que quer o seu mal. Vai livrar você para sempre. E Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. E você vai ver que eles, a partir de agora, estão espiritualmente mortos e não poderão mais alcançar você. E viu Israel o grande poder que o Senhor exercitara sobre os egípcios, e o povo temeu ao Senhor e confiou no Senhor e em Moisés, seu servo.
Irmão, que dia extraordinário deve ter sido aquele para o povo de Israel. O inimigo, com suas armas de guerra, seus carros de combate, cheios de ódio, furiosos, e o povo israelita transportando muitos velhos e crianças, desarmado e sem estar apto para a guerra, porque o escravo não podia aprender a arte da guerra. Escravo não podia ter arma. E o povo, então, apavorado e tentando, aflito, escapar daquele poderoso inimigo, ali estava numa posição de não poder escapar. Foi então que o anjo de Deus e a nuvem do Senhor se colocaram entre os israelitas e os seus perseguidores. O anjo do Senhor e o Espírito Santo está entre você que vai se batizar e aqueles que têm perseguido você, que têm impedido você de crescer, que têm impedido você de ser aquilo que Deus já estabeleceu de toda eternidade para você se tornar. Já pensou, irmão, você que vai se batizar? Se você estivesse lá naquele momento desse acontecimento, se estivesse lá entre o povo de Israel, nesse momento, que era um momento terrível para o povo, pois bem, o apóstolo Paulo diz que esse acontecimento que se deu com os israelitas é símbolo do que está acontecendo com você agora. Você que vai se batizar. Você vai atravessar o Mar Vermelho agora. Porém, se você pudesse ter seus olhos espirituais abertos para enxergar o que se passa à sua volta, você ficaria tão apavorado ou até mais do que aquele israelita. Você veria Satanás furioso, os demônios furiosos, querendo agarrar você, para levar você de volta à escravidão do mundo, ou então destruir você, matar você. Mas não se assuste não, porque entre o maligno e seus demônios, levanta-se a nuvem do Senhor, o Espírito Santo, e o anjo do Senhor, que é o Senhor Jesus Cristo. Por isso, do batismo em diante, o maligno não pode mais tocar você. Ah, se você pudesse ver o que se passa no mundo espiritual nesse instante. E quem sabe todos aqueles que aqui foram batizados também agora estão recebendo uma revelação. Meu Deus, era assim que estava acontecendo comigo? Era, irmão. Era assim. Era dessa maneira. Se um ou mais israelitas desistissem de atravessar o Mar Vermelho, digamos que é na cabeça de um grupo, eles dissessem, sabe de uma coisa? Ninguém vai atravessar, vamos ficar aqui. Faraó chegando, a gente se entrega para ele nos leva como escravos, a gente não tem que correr risco nenhum, é o que eles pensavam. Se nós nos entregarmos, não vai acontecer nada. Acontece que aqueles que tomassem uma atitude dessa, estavam preferindo o maligno do que Deus. E o maligno faria com eles o que ele bem entendesse. Porque a Bíblia diz que o diabo só veio para roubar, matar e destruir.
Esse é o ministério tríplice do diabo: roubar, matar e destruir. Então era o que Faraó faria com aqueles israelitas que quisessem desistir. Isso significa que se alguém que vem para o batismo e na hora quer desistir do batismo, essa pessoa está retornando para as mãos do diabo e o diabo irá escravizá-la ou até matá-la. Recusando o batismo agora, você está desistindo de Deus. Mas eu sei que você não é desistir de Deus, porque isso seria uma tremenda insensatez, porque o perigo a enfrentar seria muito grande. Você vai atravessar o Mar Vermelho agora, escapando de uma vez por todas deste mundo perverso e escravizador e das garras do maligno. Você vê o que aconteceu com essa pandemia? Milhares de pessoas morrendo no mundo inteiro, mas aqui nesta igreja ninguém morreu e nem vai morrer. E é claro que você não sentirá saudades desse mundo, porque nenhuma pessoa liberta sente saudades do tempo de prisão, sente saudade do tempo da escravidão. Como diz o versículo 13 do texto que nós lemos, os egípcios que vocês agora veem, nunca mais vocês tornarão a ver. Isto é, a convivência com os egípcios, nunca mais vocês a terão. Porque se tiverem, é sinal de que ainda não foram convertidos, ainda não atravessaram de verdade o Mar Vermelho. Naturalmente, você ainda viverá com a sua família, que poderá ser ainda incrédula, mas você não participará mais com a sua família de costumes indignos, como bebedeiras, como drogas, como vida de imoralidade, caso seus familiares ainda andem assim. Quanto aos seus velhos amigos não crentes, ore por eles, pregue-lhes a palavra. Porém, se eles não receberem a Jesus, continue orando pela salvação deles, mas não tenha mais convivência com eles, porque quem está vivo não convive mais com os mortos. Você somente terá convivência com eles se eles também ressuscitarem dos mortos, como aconteceu com você no batismo. Você diz, mas como eu vou ressuscitar? Você vai me entender. Abra sua Bíblia na carta aos Efésios, no capítulo 2 da carta aos Efésios, dos versículos 1 ao 7. Leia comigo este texto, Efésios 2, 1 ao 7. Ele, Deus, vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados. A Bíblia diz que aquele que não tem Jesus está morto, está liquidado, porque não tem em si a vida de Deus, a vida eterna, a vida de bênção, de paz, de alegria. Ele vos deu vida, estando vos mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo a forma de andar deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, que é Satanás, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, andamos antigamente, segundo as inclinações da nossa carne, segundo as inclinações da nossa natureza pecaminosa, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Versículo 4. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida
juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então, o que acontece com você quando você é batizado nas águas, recebeu Jesus e é batizado nas águas? Você entrou nas águas, você está morrendo com Cristo, mas ao sair da água está ressuscitando com Cristo para uma nova vida, porque a vida de Deus passa a estar em você. Esta vida humana que nós temos é vida de miséria, de desgraça, de fracasso, de derrota, mas a vida de Deus é vida vitoriosa, apenas que agora você recebe essa vida, mas irá aprender como andar nessa vida, assim como na vida humana também você teve que aprender. Você não nasceu andando, correndo. E juntamente com Ele, com Cristo, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Lugares celestiais é o mundo espiritual. No mundo espiritual nós reinamos junto com Cristo, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Para que você foi salvo? Porque Deus quer demonstrar na sua vida a grande bondade, a suprema bondade nele, quando você está em Cristo Jesus. O que Deus tem para você, você não pode imaginar. Disse o mesmo apóstolo Paulo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 9, ele diz: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Quando você escolhe Deus, ao invés do maligno, se batizando nas águas, depois de ter recebido a Jesus como Salvador e Senhor, quando você fez essa escolha, Deus apanha o seu espírito e coloca no mundo espiritual em Cristo Jesus, reinando juntamente com Cristo no mundo espiritual, reinando sobre o reino dos céus. Deus dá o seu reino para você ali, agora lhe compete aqui da terra, por meio de práticas espirituais que você vai aprender nas reuniões de discipulado, a trazer essas bênçãos para as suas circunstâncias de vida. Mas observe que o que Deus quer demonstrar é a sua suprema riqueza. Veja, vou rever o versículo 7. Para mostrar nos séculos vindouros daqui para frente a suprema riqueza da sua graça. Graça é favor imerecido de Deus, favor que nós não merecemos, Ele nos dá de graça, para mostrar a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Quando nós estamos em Cristo, quando recebemos a Jesus como Senhor e Salvador, nos batizamos e então decidimos viver alinhados com Ele. Então estamos em Cristo e a suprema riqueza de Deus começa a se manifestar na nossa vida. Quantos podem dizer obrigado, Jesus? O Senhor Jesus disse em João capítulo 10, versículo 10: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Mas veja ainda no Evangelho de Mateus, no capítulo 11 do Evangelho de Mateus, nos versículos 28 a 30, Mateus capítulo 11, versículo 28 a 30, veja o que diz a palavra do Senhor. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, cansados da luta da vida, sobrecarregados de problemas,
sobrecarregados de responsabilidades, levando uma vida dura. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Quando você chega a Jesus, Ele alivia, Ele tira esse fardo da sua costa e coloca na costa dele. Tomai sobre vós o meu jugo. Ele troca aquele fardo por um jugo que Ele coloca sobre você, que é um jugo de aprendizado. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O fardo que nós carregamos no mundo é terrivelmente pesado. Então o Senhor Jesus, Ele diz: você vem e eu te dou alívio. E depois que você aprende a ser humilde e ser manso, e você aprende na igreja, você aprende no discipulado a ser humilde e ser manso, então, não apenas alívio você tem, mas você vai ter um descanso total para a sua alma, viver em paz, em felicidade, em alegria e em vitória. Então, irmão, a partir do batismo, o Senhor irá ensinar você, através da Bíblia Sagrada, através das pregações, seja aqui do púlpito, seja no grupo de discípulos em que você será colocado, também através da disciplina do Espírito Santo, diariamente, assim como a nuvem, que era um símbolo do Espírito Santo, caminhava com o povo no deserto, assim também o Espírito Santo estará caminhando com você diariamente, disciplinando você a andar no caminho de Deus, a andar por fé e andar em amor, para que você seja plenamente vencedor. Então o Espírito de Deus, a Bíblia, o discipulado, irão ensinar a você humildade e mansidão. Quando você aprender a ser humilde e manso nas mãos de Deus, ao ponto de confiar inteiramente no Senhor Jesus e descansar, pode estar chovendo aí canivete, podem as dificuldades estarem pipocando, mas você está descansando no Senhor, sem preocupações, sem ansiedades, sem medo diante das dificuldades. Então o Senhor apanha você e coloca você na terra prometida, que é a vida abundante que o Senhor Jesus nos prometeu. Quanto tempo leva isso? O tempo necessário para você aprender a ser humilde e manso. Quantos estão entendendo do que depende você entrar na vida abundante? Amém? Humildade e mansidão. Essa palavra humildade, ela é originária da palavra latina humus. Na língua portuguesa também nós temos uma palavra humus que vem dessa palavra latina. Só que na língua portuguesa, humus é a camada fértil do solo. A camada fértil do solo é a camada da superfície. Talvez, como você não está acostumado a lidar com solo, como eu não estava, eu pensei que a camada fértil era lá dentro, mesmo porque eu vi as pessoas cavando para colocar a planta lá dentro, eu pensei que a camada fértil era lá dentro, e não é. Você cava, mas para colocar ali o estrume, qualquer coisa ali, para levar fertilidade à planta. E então a camada fértil é aquela camada da superfície, justamente a camada que é pisada pelos homens. Humilde é aquele que é pisado, mas confia que Deus está no controle de tudo e guardando a sua vida.
Manso é aquele que não reclama, que não chia, mas que pela confiança que tem de que Deus está no controle da sua vida, ele canta louvores e vive descansado na presença de Deus. Quantos me ouviram? Qual deve ser seu trabalho para agilizar a sua entrada na terra prometida? Para que você desenvolva humildade e mansidão e assim possa entrar na terra prometida. Primeiro, é o que você vai, agora que você vai se batizar, a partir de agora, a igreja vai te levar assim, te conduzir assim. Teu grupo de discípulos vai conduzir você assim. Primeiro, o que é que você deve fazer? Ouvir, estudar e meditar na palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Por que é necessário isso? Porque na Bíblia Sagrada está a vontade de Deus para a nossa vida. E quando nós estudamos a Bíblia Sagrada, vem fé ao nosso coração. Quando você recebe Jesus, uma certa medida de fé vem ao seu coração, mas ela é desenvolvida e multiplicada quando você ouve, estuda e medita a palavra de Deus. E sem fé você não pode agradar a Deus, sem fé você não pode viver a vida cristã. Então, no princípio, você vai ter alguma dificuldade em estudar a sua Bíblia, por isso você vai fazer parte de um grupo de discípulos em que o líder vai ensinar você. Amém? Segundo item, segundo trabalho para agilizar a sua entrada na vida abundante, no domínio sobre as suas circunstâncias, você irá orar para ganhar o poder do Espírito Santo, que tornará você invencível diante das suas lutas. Porque quando você exerce as suas atividades ou faz alguma coisa sem oração, você está fazendo na força do seu braço. Mas se você quiser colocar Deus nas suas atividades, que se você quiser que Deus tome parte nas suas lutas, isso é possível por meio da oração. Então você vai orar e Deus estará com você para a mais ampla vitória. Quantos podem dizer glória a Deus? Terceiro trabalho para agilizar sua entrada na vida abundante: congregar assiduamente no templo e no grupo de discípulos. Neste momento nós estamos sendo impedidos pelo governo de nos congregar, mas graças a Deus está abrindo, não é? Se já abriram para as praias, da forma como abriram para grandes aglomerações, porque iriam impedir a igreja que também exerce a função de cura, onde pessoas chegam doentes e são curadas, deveria fechar suas portas. Mas nós estamos aqui, obedecemos ao governo e estamos aqui caminhando, e então estamos pouco a pouco também abrindo, assim como está sendo aberto para essas atividades lá do mundo, porque não para as atividades de Deus, que só podem beneficiar a vida das pessoas. Então, irmão, quarto trabalho. Terceiro, congregar assiduamente no templo e no grupo de discípulos, que nós chamamos de GD. Quarto trabalho para agilizar sua entrada na vida abundante: testificar de Jesus com seu comportamento e com a pregação da palavra. Você também vai aprender isso. Aprender a como pregar para seus parentes, para seus amigos, para seus vizinhos, para seus colegas de colégio, seus colegas de universidade, seu colega de trabalho, a fim de que eles também experimentem na vida deles esta glória que você vai experimentar na sua vida. Quinto trabalho para agilizar sua entrada na vida abundante: contribuir financeiramente com seus dízimos. Dessa maneira, o Senhor retribuirá a você com prosperidade e bênçãos. Você está chegando na igreja,
se o nível de fé é muito pequeno. Muitas vezes as pessoas têm medo, mas eu vou tirar 10% daquilo que eu ganho para dar para a igreja, ou como as pessoas dizem para dar para o pastor, para enriquecer o pastor. Não, irmão, você está manifestando a sua confiança em Deus, ao trazer para a obra de Deus se expandir. Você estará manifestando a sua confiança, a sua fé, e desta maneira, Deus então irá retribuir ricamente a tudo aquilo que você fizer. No Evangelho de Lucas, no capítulo 6, no versículo 38, veja o que diz, querido irmão. Lucas 6, 38, a santa palavra do Senhor diz assim: dai e dar-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão, porque com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. É palavra de Deus. Nós somos chamados crentes porque confiamos na palavra de Deus. E se você confia na palavra de Deus, você vai agir em cima da palavra. E quem age em cima da palavra, a palavra de Deus é Jesus. Jesus é a palavra de Deus que se fez carne. Jesus é o verbo, palavra de Deus, que se fez carne, que se fez gente. Então, você agindo segundo a palavra de Deus, você está agindo segundo Jesus e será então retribuído de forma multiplicada. Sexto trabalho para agilizar sua entrada na vida abundante. Em tudo, dar graças, louvar a Deus. Isto aqui é ainda mais difícil para você que é novo na fé. Porque nós estamos acostumados, o nosso caráter, ele é formado de hábitos. E nós nos habituamos a chegar algo ruim, a gente logo reclamar, chiar, ficar aborrecido, dar pontapé na sombra. Então, isso se tornou hábito na nossa vida. E um hábito, você só muda colocando em prática outro hábito para substituir aquele. Você não retira um hábito da sua vida sem colocar outro no lugar. Daí que é necessário, aconteceu qualquer coisa de errado, glorifique a Deus, deu uma topada, oh Jesus, glória a Deus. É fácil? Claro que não. Mas você irá mudando. Um hábito, normalmente, você precisa cultivá-lo durante 30 dias seguidos, aí você já se acostuma, já se torna um hábito, você repetindo algo 30 dias seguidos. Então, em tudo dai graças. Viva louvando a Deus, não cante mais essas imundícies do mundo, cante louvores a Deus, que os louvores trazem a presença de Deus ao seu coração, os louvores liberam Deus nas suas circunstâncias, não é? Enquanto que você canta essas coisas do mundo, só traz miséria e desgraça para a sua vida. Sétimo trabalho, para agilizar sua entrada na vida abundante. Vá pouco a pouco deixando de alimentar sua natureza pecaminosa. Você está acostumado a ver filmes e coisas assim e tal, e você percebe que hoje em dia é tão difícil se encontrar realmente bons filmes, e então nós nos acostumamos a dar muitas horas diárias de diversão. Então, vamos deixando isso pouco a pouco, vamos eliminando pouco a pouco, porque assim estaremos deixando de alimentar a nossa natureza pecaminosa, que está em conflito com o Espírito Santo, a natureza pecaminosa ficando enfraquecida, o Espírito de Deus prevalece dentro de nós, e então ele vai transbordar através de nós, amém? Então isto aqui, meu irmão, não se assuste, mas eu não tenho condição de fazer. E quem diz que você tem?
nós precisamos de Deus e precisamos ser treinados pela igreja. É por isso que existe a igreja, é por isso que existe o grupo de discípulos, para que sejamos treinados. O Senhor Jesus não fez isso com os discípulos dele, então ele continua fazendo isto conosco hoje. São os 7 trabalhos de Hércules. Deus chamou você como um forte guerreiro, como um Hércules de Deus. E agora Ele te entrega esses 7 trabalhos. Mas você vai aprendendo pouco a pouco, até que você se tornará um gigante da fé, como aqueles primeiros cristãos, como Pedro, que falhou tanto, mas depois se tornou aquele gigante de fé que todos nós conhecemos. Irmão e irmã, vocês que vão se batizar, o Senhor chamou vocês para uma vida sem igual. Você é um privilegiado sobre a terra. Entre bilhões de pessoas existentes no reino da terra, Deus escolheu você. É um tremendo privilégio. Não porque você seja mais bonito que outros, ou porque você seja melhor do que outros, não. Mas foi pela graça de Deus. Como eu disse, graça é favor imerecido. Eu não mereço, você não merece, nenhum daqui merecia ter sido salvo. Nós todos fomos terríveis pecadores, mas Deus exercitou sua graça sobre nós. Por que Ele me escolheu? Porque Ele escolheu você. Um dia você vai saber quando encontrar com Ele. Mas o fato é que Ele nos escolheu. E é um grande privilégio você ter sido escolhido. Por isso você tem que ter um coração tão agradecido a Deus. Agora, eu quero lembrar a você que essa vida que você recebe, a vida eterna, que é a vida de Deus, você tinha dentro de você a vida humana, agora você recebeu a vida eterna. Mas assim como a vida humana se desenvolveu, a vida eterna também irá se desenvolver. A vida humana se desenvolve até você chegar à maturidade. A vida espiritual também se desenvolve até chegar à maturidade cristã. Agora, irmão, agora você tem um Salvador. Agora você tem um provedor a quem você pode recorrer nas suas necessidades para receber solução para a sua vida. Ele funciona por meio da fé e por meio de você recorrer a Ele. O irmão de Jesus, Tiago, escreveu na sua carta, capítulo 4, versículo 2, ele diz: nada tendes porque não pedis. E quando formos pedir a Deus, temos que pedir com fervor e de todo o coração. Como nos diz Jeremias, capítulo 29, versículo 11, versículo 13: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração, serei achado de vós e farei mudar a vossa sorte. Então é necessário buscar. Até essa busca para você agora é difícil. Por isso não se sinta frustrado. É uma caminhada. Agora você, ao se batizar, você é um bebê que vai ser carregado nos braços pelo seu discipulador, pelo seu pastor, pela sua discipuladora, pela sua pastora, pelo apóstolo, pela apóstola, que vão cuidar de você. E nós é que estaremos orando por você, até que você vá se desenvolvendo e aprenda muito bem. Então você saberá caminhar com seus próprios pés, como acontece na vida física. Mas saiba que você tem um provedor que já providenciou provisão total para você. Jesus é fiel e não falha jamais com aqueles que nele põem sua fé. Agora saiba que sem fé não há solução. Fé é fundamental para a vitória. E a fé vem por você ouvir, estudar e meditar na palavra de Deus. Por isso não perca os cultos, não perca as reuniões semanais do seu GD, do seu grupo de discípulos, não é? E então todo o livramento
que você necessitar, você vai obter pela fé e pela oração. E se você tiver problemas, compartilhe com o seu líder ou lá com o seu grupo, e o seu grupo vai orar por você, vai lhe orientar e estará com você na sua luta. Algumas vezes é preciso paciência. Então fique frio, irmão. Descanse no Senhor, confie e ore, que o nosso fiel Senhor jamais falhou com os seus que o buscam em fé. Você foi chamado, como eu disse, para uma vida de bênçãos sem igual. O apóstolo Paulo, eu repito, referindo-se a essa vida de bênção, repito o que diz 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E olhe lá, não é no céu depois da morte, é aqui na terra. É aqui na terra. E isso vem pela fé. Você pode agora imaginar o melhor que você gostaria de ter aqui na terra, pois saiba que esse melhor que você imaginou para a sua vida é muito pequeno, perto daquilo que o Senhor tem aqui nesta vida mesmo para você. Então, querido, você que vai se batizar, é um privilégio sem igual. E você, meu irmão, que já foi batizado nas águas e que está agora nesta caminhada, e você que está encarando problemas, encarando dificuldades, saiba que você tem um provedor que está de olho em você, que não perde você de vista, que um dia disse, conforme foi repetido na carta aos Hebreus, no capítulo 13, no verso 5, nunca, jamais te deixarei, jamais te abandonarei. Confie no Senhor, descanse nele, porque o nosso Deus é fiel e ele é bom, ele é amor, ele é o Todo-Poderoso. Então, ele já planejou antes que nós nascêssemos, diz o Salmo 139, versículo 16, o melhor para as nossas vidas. Agora será um aprendizado, estamos na igreja para aprender, a igreja é a grande escola do Senhor, iremos aprender para então nos desenvolvermos e alcançar essa vida abundante que Deus tem para todos nós. Quantos creem, fiquem de pé e deem glória a Deus. Comece a glorificar a Deus. Agradeça, irmão. Abra sua boca, fale com Deus. Agradeça ao Senhor pela vida maravilhosa que Ele tem para você. Nós te damos graças, Senhor. Nós louvamos o Teu santo nome, porque Tu nos chamaste, Senhor. Nos chamaste de uma vida de infortúnio, de uma vida de fracasso, de uma vida de derrota. Tu nos chamaste para a vitória. Muitas vezes, Senhor, até colhemos derrotas, mesmo agora, porque negligenciamos nos princípios que a Tua igreja nos ensina, que a Tua santa palavra nos ensina, que o Teu Santo Espírito nos ensina, e então colhemos derrotas, mas nós, como aprendizes, nos levantamos e procuramos avançar, e o Senhor então nos conduz, e está na frente do seu povo, assim como aquela nuvem, assim como o anjo do Senhor esteve diante do povo de Israel, e mesmo com todos os pecados de Israel, não abandonou Israel e os conduziu até a terra prometida, que simboliza a vida abundante para nós, assim como aquele anjo do Senhor, o Senhor Jesus Cristo, e aquela nuvem, o Espírito Santo, procedeu com Israel, assim, Senhor, Tu procedes conosco. Por isso nós te agradecemos e nós te louvamos, porque sabemos que essas pessoas que não têm Deus, não enxergam um palmo diante de seus narizes e estão com medo do futuro, estão se perguntando o que será de nós no futuro, e agora com essa pandemia, o que vai ser do nosso futuro, o desemprego e tudo mais. Mas nós que te temos, Senhor, nós sabemos que o nosso futuro é de bênção, de paz, de alegria e de felicidade, porque o Senhor é o nosso condutor,
o Senhor é a nuvem que está sobre nós, é o anjo que vai na nossa frente, e agora depois, Senhor, de batizados, o Senhor vai dentro de nós. Nós te louvamos e te agradecemos, em nome de Jesus, amém. Glória a Jesus. Você que ainda não recebeu a Jesus como Salvador e Senhor, venha até aqui, chegue até aqui. Você que quer se reconciliar, venha até aqui. Eu quero primeiramente orar por vocês. Venha também até aqui, você que quer uma oração da fé, para encontrar solução para o seu trabalho, para a sua saúde. Venha até aqui, Jesus está aqui. A igreja é lugar de cura, a igreja é lugar de solução. Deus está aqui. O Senhor Jesus disse: onde estão 2 ou 3 reunidos no meu nome, aí estou eu no meio deles. Venha receber a Jesus, ou venha se reconciliar. Aleluia. Receber a Jesus como Salvador e Senhor, ou você que quer se reconciliar. Temos aqui alguém que quer se reconciliar, que quer receber a Jesus. Porventura temos aqui algum convidado. Nós queremos orar primeiramente por você. Amém? Se temos aqui alguém, levante o braço, por favor, que eu quero orar por você. Bem? Também temos aqui mais alguém que queira receber a Jesus ou se reconciliar com o Senhor. Irmão, nós não podemos desprezar a grande oferta que Deus faz a nós. Nós muitas vezes achamos que é difícil, que a caminhada é difícil. Mas, irmão, jamais você vai encontrar facilidade aqui na terra, porque justamente a terra jaz no maligno, diz a Bíblia. Nossos primeiros pais entregaram a terra ao governo do maligno. É por isso que tanta desgraça acontece, e é por isso que tanta oposição acontece à igreja. Mas quando nós chegamos a Deus, então agora nós temos com quem contar. E aquilo que nos parece difícil, é difícil por causa da nossa natureza pecaminosa. Porque quando Adão caiu, ele transmitiu para toda a sua descendência, e nós somos descendentes de Adão, essa natureza pecaminosa, essa tendência para a prática do mal. Mas agora entra o Espírito Santo em nós, e o Espírito Santo então nos dá a vida de Deus, que é tendente para a prática do amor, para a prática do bem. Se tem mais alguém que quer receber a Jesus, se reconciliar, ore comigo agora. Eu vou ajudar você nessa oração. Diga assim: Pai Celestial, eu te peço perdão pelos meus pecados,
eu tomo a decisão de te seguir por toda a minha vida. Senhor Jesus, eu te recebo como meu Salvador e meu Senhor para sempre. E te agradeço, porque agora eu recebi o teu perdão para todos os meus pecados. Eu recebi o Espírito Santo, que veio viver a partir de agora dentro de mim para me conduzir à vida abundante. Eu te agradeço, porque agora recebi a vida eterna, a salvação para sempre. Amém. Obrigado, Senhor, por estes que te recebem como Salvador e Senhor, e que a partir de agora são nossos irmãos em Cristo, membros da família de Deus, e que serão conduzidos pelo Senhor. Obrigado por estes em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Agora eu quero orar com você que precisa de uma oração para ser curado. Você que está com um parente que está manifestando aí Covid, essas coisas, ou alguém que está doente, coloque agora na presença de Deus essa pessoa. Você que precisa da porta do emprego aberta, dizem aí as pessoas que os empregos agora estão raros. O dono do emprego é o Senhor Jesus. Confie nele, confie nele. Então coloque diante do Senhor aquilo que você precisa de Deus. Pai querido, Pai de amor, aqui estão teus filhos, teus servos e tuas servas, que confiam no Senhor, por isso estão aqui, e porque precisam de um favor teu, seja na vida pessoal, familiar, profissional, seja na saúde, ou em qualquer que seja a área da sua vida. Eles estão aqui porque sabem que podem contar com o Senhor, que o Senhor jamais se nega a abençoar aquele que em fé busca o Senhor. Por isso, Senhor, com teu santo nome, com a autoridade que o Senhor nos dá, através da sua palavra e através do Espírito Santo, eu ministro sobre essas vidas a tua saúde e repreendo todo espírito de enfermidade, toda doença, toda dor destes corpos em nome de Jesus, e digo: saiam destes corpos espírito de enfermidade, e declaro que estão curados para a honra e glória do nome de Jesus. Eu te abençoo, meu irmão, eu te abençoo, minha irmã, com uma vida de paz, de bênção, uma vida de alegria, uma vida abundante que o Senhor Jesus tem para ti. Em nome do Senhor Jesus, eu te abençoo com o emprego que pediste a Deus, porque Deus é contigo agora e sempre. Amém. Aleluia. Vamos agradecer ao Senhor. Diga assim: Pai Santo, eu agradeço porque recebi a bênção que eu pedi. Estou feliz, estou em paz e te agradeço no nome de Jesus. Amém. Aleluia.